Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui para entrevistar, falar um pouquinho da vida do Sérgio Teixeira, professor de Jiu-Jitsu, e é um conhecido aqui do nosso bairro aqui, tem feito muito pelas nossas crianças. E eu queria apresentar ele para você que não conhece o trabalho do Sérgio, conhecido como Serjão. Ele é casado, né? Ele é casado há 15 anos com a dona Priscila da Silva Serafim Teixeira, pai de duas filhas, Sofia e Soraya, né? Tem 42 anos, faixa preta em jiu-jitsu, né? Se formou no ano de 2010, né? Ele é professor da aula, nascido aqui no município de Araruama. É um homem bem conhecido. A paz do Senhor, Sérgio, como é que você está? Tudo bem com você? Pai do Senhor, pastor, tudo bem sim, graças a Deus aí. Eu falei certinho tudinho aqui? Tá tudo certo. Ou esqueci de alguma coisa? Esqueceu nada, tá tudo certo. Sérgio, olha, é muito bom ter você aqui conosco nessa noite. Eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito assim útil, né, para poder trazer, transmitir para os pais a importância da criança participar do jiu-jitsu, como essa arte, né, marcial faz bem, né, para a criança. Ele vai estar falando sobre isso, né? Mas antes, você dá aula em quantas escolas? Quantas escolas? Você só vive como professor? Primeiro eu quero agradecer, pastor, a oportunidade que você tem aberta aí para a gente estar falando do nosso trabalho, agradecendo a Deus primeiramente, a minha família e todos os meus apoiadores. E falando de aula em escola, ainda não dou aula em escola, eu dou aula em projeto social. Eu tenho um projeto social que funciona dentro do meu trabalho, eu sou guarda municipal em Cabo Frio, trabalho lá e lá eu só dou aula, eu não vou para lá para não exerço função nenhuma fora do dojo lá. Então eu sou o responsável do dojo, dou aula lá para a criançada, é aberto para a população, crianças da rede municipal, da rede privada de colégio, vão lá, se matriculam, não pagam nada, 0800 através do nosso coronel Rui França, que abriu lá as portas para a gente, colocou um dojo de primeira linha. E falando também daqui, aí eu tenho um trabalho aqui também, do lado aqui da sua igreja, que é aqui em cima da oficina do Guto, através do Júnior Bombeiro, vereador de Guaba, abriu aqui as portas para a gente também. As crianças da nossa população hoje são atendidas, do nosso bairro também são atendidas aqui. Matrículas estão abertas, quem quiser vir, quem quiser participar. E tem também outro trabalho que também é um projeto social, aqui em Araruama, aqui em Guabinha, no centro, que é já com o vereador amigo Valmir, que abriu também as portas para a gente lá, nos chamou para desenvolver um trabalho. E nós temos aí, por volta, somando esses projetos todos, por volta de umas 600, 700 crianças sendo atendidas em dias alternados, pastor. Olha, é bastante criança, hein? E É, você dá conta disso tudo? Consegue tá nesses lugares? Ou tem algum professor ainda que dá suporte para sim, você? sim, sim. Cabo Frio somos 3 professores, 3 faixas pretas formados. Tem eu, tem o Moreira e tem o mestre Reveles. E tem mais uma equipe lá que ajuda a funcionar a coisa, que ajuda a coisa a andar. E aqui? Aqui eu trabalho segunda e sexta aqui, no projeto aqui do lado, que é o projeto de Guarda Pequena, através do Júnior Bombeiro. Tô sozinho aqui, mas é mais tranquilo, né? Tem menos pessoas, não tem tanta gente. E ali no centro de Guabinha, através do amigo Valmir, também estou sozinho lá, mas a gente sempre tem nossos alunos, os formados pela gente, que acompanha a gente, pastor. Um faixa azul, um faixa roxa, até mesmo um faixa branca, até mesmo um pai de aluno, muitas vezes está ali, igual tem um agora que chegou, me ajuda dentro do tatame a controlar ali as crianças que são mais enérgicos, né? A gente sabe que é mais difícil trabalhar com criança. Então eles me ajudam ali a controlar, a vigiar as crianças para um não estar agredindo o outro e coisa e tal. Dessa forma que a gente trabalha. Ah, legal. Poxa, que Deus venha abençoar e que mais crianças, através desse podcast, venham conhecer o seu trabalho, né? E venha procurar aí a sua escola, né? A escola onde você está dando aula, ó, Sim, sim. essas portas que abriram através dos vereadores aí dos municípios, abriram essas portas para as crianças e tem que Sim, aproveitar mesmo, porque faz bem para as crianças. Mas, Sérgio, muito como, importante. como foi o seu primeiro contato com o jiu-jitsu e o que levou a seguir essa arte marcial? Como tudo começou? Então, pastor, eu, no alto dos meus 20 anos de idade,
no ano de 2002, finalzinho de 2002, eu nunca tinha ouvido falar a palavra jiu-jitsu. Não sabia nem do que se tratava, não tinha conhecimento nenhum. E um dia cheguei na casa de um vizinho meu, né, o Leandro, daqui da Dorival Siqueira, filho da Dona Penha, que eu tenho como meus primos ali, aquele pessoal. Sim. E ele me mostrou uma medalha. Tinha tido um campeonato iguaba, que eu também não tive conhecimento de nada. E ele me mostrou uma medalha. Eu peguei aquela medalha, a gente naquela época, né? Hoje eu não sei como é que tá. De repente as medalhas de honra ao mérito hoje melhoraram, mas naquela época a medalha de honra ao mérito era, se o vento batesse, levava ela. Sim. Então eu tinha aquelas medalhinhas de escola de honra ao mérito. Aí ele colocou uma medalha parecida com essa na minha mão. Aí aquilo pesou, falei, que isso, rapaz? Isso aqui é o quê? Ele falou, é jiu-jitsu. Mas como é que foi? Ele falou, não, eu lutei aqui igual aqui e ganhei essa medalha. Falei, é mesmo, cara? Rapaz, que maneiro, quero conhecer essa coisa aí, quero saber como é que é. Aí assim começou a minha história, ele me levou lá no mestre Juarez Soares, na DDR Jiu-Jitsu, antigamente era a Araruama Jiu-Jitsu, que é o meu mestrão, que me formou de branca a preta. E eu tive a minha primeira experiência com jiu-jitsu lá e me encantei. Cheguei lá, o irmão do mestre Juarez, que é o mestre Eduardo, estava lá dando aula de manhã. Um cara assim, vamos dizer, de uns, no máximo 60 quilos. Eu no alto dos meus 102 quilos. Cheguei lá para fazer uma aula com ele, depois ele chamou para rolar, fazer uma lutinha. Falei, cara, vou amassar esse cara. Vou pegar ele, vou amassar esse cara. Cara de 60 quilos me chamar para... eu tô acostumado a... a gente naquele ímpeto, né? Da Sim. juventude ali nos 20 anos, ele já tinha uns 40 mais ou menos. O cara brincou comigo, pastor. É O cara mesmo? fez o que quis comigo, finalizou quantas vezes quis, jogou para um lado para o outro com aquela expressão serena. Você vê que o cara não estava usando força. Só E aquilo, técnica, né? e só técnica, e aquilo ali me encantou demais. Eu falei, não, cara, eu quero aprender isso. Se ele com 60 quilos pega um cara de 100, brinca como se fosse uma criança, imagina eu com 100 se eu aprender essa arte. Então assim foi o meu começo, foi o meu início, e estamos aí até hoje na caminhada. Daí, depois de 6 meses dessa primeira experiência, eu comecei a competir, fui minha primeira competição, perdi a categoria, ganhei o absoluto. Para quem não sabe, absoluto é uma categoria aberta, né? O cara pode ter o peso que ele tiver, que entra no absoluto. Então foi feita uma luta nessa minha primeira competição. O cara deve ter uns 140 quilos, eu com 100. Aí eu ganhei desse cara e daí para lá eu segui numa trajetória muito grande de vitória, pastor. É. Assim, algo da parte de Deus, né? Que um cara que não conhecia nada e começar e ter sucesso, né? E falando disso também, a gente esbarra na parte assim, hoje não, pastor, hoje a gente está aqui, né, falando de esporte, falando de luta abertamente, mas o senhor deve ter passado por isso, como eu passei lá atrás. O evangelho, a nossa religião, os costumes da igreja que foram impostos impediram até eu mesmo de começar o esporte mais cedo, né? Então, comecei com 20 anos devido a essa carga aí. E daí para lá, campeão brasileiro, campeão estadual, campeão mundial, na faixa, se eu não me engano, na faixa azul. E daí para cá colecionando muitos e muitos títulos. Só estadual eu tenho mais de 15 títulos estaduais. A gente vai estar falando de cada um deles aí, né? Vamos falar de cada um deles. E eu tenho certeza que agora, no meio cristão, a luta, muitos pastores têm visto diferente. Tem aqueles que ainda ficam com o pé atrás. É igual profissão, cara. Tem gente também que passa a luta, né, com algumas profissões, tipo policial, né? Eu tenho um amigo que ele é pastor e é policial. Ele, quando se formou, passou para a prova da polícia, metade da igreja abandonou ele porque ele se tornou policial. Mas a gente vai falar desse assunto outra hora, sobre essas questões religiosas, que às vezes as pessoas veem de uma maneira meio torta, e na verdade Sim, não tem nada a ver, né? Quando a gente passa a conhecer, quando o camarada tem um caráter de Cristo, tem os sim. princípios de Deus, é tudo diferente. Isso que é a diferença. A diferença é você. Você pode estar em qualquer lugar, pastor. Você pode estar no meio que for. Mas se você é salvo em Cristo Jesus e mantém o teu caráter íntegro ali, você não vai se misturar com o joio. Você vai se manter trigo. É isso aí que é o mais importante. Ô Sérgio, como foi a sua jornada até se tornar faixa preta em 2010? E quais foram os maiores desafios e conquistas nesse caminho? Como é que foi o seu período até chegar à faixa preta? Teve muitos desafios? Teve momentos que você achou assim, cara, eu não vou conseguir, está muito complicado para mim? Ou
cada faixa que você conquistava dava mais força para chegar à faixa preta? Sim, pastor, assim, são sentimentos misturados, né? Quando você começa ali na faixa branca, é muito descobrimento, tá descobrindo tudo, tá com sede de conhecimento. Então tu vai muito embalado, cara. E depois tu pega a faixa azul, que é a tua primeira faixa, falando de adulto, né? De Sim. 16 anos para cima, considerado adulto no jiu-jitsu. As faixas são as mesmas, né? Aí tu tá almejando a faixa azul, tá na branca, tá almejando a faixa azul. Aí a tão sonhada faixa azul chega, que é a primeira faixa colorida. Ali na faixa azul a gente chama de divisor de água. A gente vai saber se o cara vai seguir ou se o cara vai parar, porque são 2 anos a 2 anos e meio pela regra, pela CBJJ. É o mínimo que o cara fica na faixa azul. E esse é o tempo que todos têm que atravessar, tá? Não sou eu que falo, é a regra que diz, Sim. a nossa regra maior que vem pela CBJJ. E aí você cresce, caraca, agora eu sou faixa azul. Você cresce, a responsabilidade cresce. Você pode fazer mais uma gama de golpes que o faixa branca não pode fazer, tipo pular, fazer golpes aéreos e tal. E alguns tipos de finalizações que eram restritas para o branca já passa a valer para o azul. E ali você ganha mais ânimo. Aí a situação começa a complicar um pouco quando você chega na faixa roxa. A faixa roxa você já tem no mínimo aí de 4 anos, por volta de 4 anos de jiu-jitsu. Já tem uma estrada muito boa. Alguns de nós, assim como eu, já começa a pegar responsabilidades com ajudar em treino, puxar um treino, dar uma aula, alguns tipos de responsabilidade vão chegando. Não foi o meu caso. No meu caso, eu nunca pensei em dar aula. Então, para mim ali, eu estava bem no esporte, estava lutando sempre, então sempre trazendo vitórias. No meio disso tudo tem algumas derrotas que às vezes você também não espera que elas venham e chega no momento e você, como eu falo sempre no tatame, acaba te desestruturando um pouco, mas você se reconstrói. Porque a gente costuma dizer que é na derrota que a gente cresce. A vitória é ótima, é maravilhoso. A gente sempre quer vencer. Mas na derrota que você constrói, você começa a pensar, te força a reorganizar. Pô, tomei um revés aqui, agora o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou trabalhar a partir de agora? Até falando do cara que te ganhou, você vai trabalhar em cima de um jogo para poder ganhar dele, para poder superar o jogo dele. Então, o desafio começa realmente quando você pega o caminho da roxa ali, que aí é 1 ano e meio para marrom, depois é 1 ano, você pega preta. Isso é a carência mínima, né? Se o cara continuar sem intervalo, sem parar, sem nenhum problema no meio da trajetória dele. E eu não tive nenhum desses problemas, graças a Deus. Mas quando chegou na marrom, devido a ser muito competidor, e a gente sonha um dia sair do país e lutar em outro, em outro país, né? Defender a nossa cidade, o nosso estado, o A nosso nação, né? Brasil, a nossa nação em outro país, em outra terra. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, isso me causou um pouco de frustração. Eu fui campeão mundial, se eu não me engano, na Azul, finalzinho da Azul, e peguei a roxa, esperei que fosse mudar, né? Até questão financeira, patrocínio e tal, a gente espera que, não, agora vai acontecer porque eu sou campeão mundial, eu tenho uma medalha de mundial, eu tenho um título mundial, e vai acontecer, os patrocinadores vão aparecer, e não aconteceu dessa forma. A nossa região, o nosso estado aqui, pelo menos para a nossa região aqui, é bem devagar na questão do patrocínio, falando até para os empresários que puderem abraçar algum atleta, de qualquer modalidade que seja, quem puder abraçar mais de um, pelo menos custear a competição do cara. Quanto é a competição? Você vai na competição, vou te ajudar, vou pagar a inscrição, você corre atrás do restante. Isso aí sempre faltou e sempre falta para a gente. Atleta no Brasil sofre bastante. Aí chegando na marrom, eu trabalhando, já casado, se eu não me engano, eu já tinha a minha primeira filha, e você começa a pesar, né? Estou gastando com competição, que todas elas são pagas, estou gastando com competição, não está retornando, minha filha, e comecei a desmotivar um pouco. Aí começou aqueles sentimentos de, poxa, paro, não paro, gosto demais do jiu-jitsu, eu amo jiu-jitsu, né? Abaixo de Deus e da minha família, e do compromisso que a gente sabe que a gente tem com a casa do Senhor. Vem o jiu-jitsu na minha vida, eu ocupo as minhas horas de lazer de segunda a sexta-feira com o jiu-jitsu, às vezes estou em competição aos finais de semana, então ocupa mais um pouco.
E ali veio essa frustração, mais pela parte financeira. E depois disso, eu arrumei um trabalho, fui para longe, para distante da academia, e comecei. Aí eu fiquei sem treinar um mês, voltei. Quando você volta sem gás nenhum, sem ritmo nenhum. E falei para mim mesmo que eu não pararia mais. E chegando na Preta, com esse mesmo sentimento de desmotivado, eu mudei de cidade, fui morar em Cabo Frio, e as coisas apertaram mais um pouco. Eu fiquei 3 anos sem treinar jiu-jitsu, parado mesmo, de vez, sem pisar no tatame e sem fazer outro tipo de esporte nenhum. Também devido a um problema lombar que eu tive, né, ao longo da trajetória, a minha coluna lombar, eu tive um problema, né, por falta de alongamento, por falta de conhecimento também disso. Isso me fez ficar parado 3 anos. Até depois eu retornar em 2012, 2013, finalzinho de 2013. E em 2015 eu voltei a competir. E de lá para cá, graças a Deus, trajetória de vitória. Revés a gente sempre passa, pastor. Não parou mais, né? Revés a gente sempre tem, entendeu? De lá para cá esse sentimento acabou. Esse sentimento de querer parar acabou. A gente sofre frustrações também na parte de dar aula como professor, não de parte de aluno, mas de pessoas, né, que às vezes está do seu lado ali, de repente você não espera, né? A gente sabe que pela palavra a gente tem que ficar percebido, mas você não espera nunca e acaba tomando umas rasteiras aí que te desmotiva, te joga para baixo. Aí eu parei de dar aula, fiquei sem dar aula há muito tempo, voltei em 2018, né? Eu comecei dando aula de roxa lá em 2008, mais ou menos, 2007. Aí tive um revés, né, de uma tristeza que aconteceu, não quero entrar em detalhes sobre isso, porque teria que citar nome de pessoas e eu não quero entrar em detalhes, porque são meus amigos, continuam sendo meus amigos. Abriram uma ferida, mas essa ferida foi curada. E eu Amém. só voltei a dar aula em 2018. E não parou mais, né? Depois de 2018 eu não parei mais, segui em frente, eu voltei em 2013, né, como eu falei, e em 2015 eu voltei a competir, comecei a ganhar e novamente, e dali para cá, 2018, através de um amigo, eu comecei a dar aula em Araruama, na academia do Júnior Domingues, que foi o meu retorno, e dali surgiu um espaço aqui em Guabinha, depois surgiu o espaço em Iguaba, e agora a gente está com esses projetos aí, a coisa está andando. Temos aí por volta aí de uns 700 alunos aí. Legal. Você poderia nos contar sobre uma luta em que você saiu vitorioso, que foi muito marcante assim para você, que marcou a sua vida? Então, pastor, eu não consigo nem lembrar o nome do adversário, mas o campeonato mundial, assim, para o jiu-jitsu é uma coisa assim extraordinária, entendeu? Então, o meu mundial em 2006, mesmo sendo na faixa azul ainda, é bem marcante da minha vida. São de 6 a 7 lutas aí, só a nata, só os camaradas mais duros no seu peso, na sua faixa ali, e você chegar e conquistar o mundial é bem assim, uma emoção ímpar, assim, uma coisa. Hoje a gente tem o brasileiro aqui, né, em São Paulo, que eu lutei agora mês passado, que é a maior competição do mundo, né? Ela dura de sábado ao outro domingo. Então, cada dia está lutando alguma idade, né? De criança, passa pelo feminino, vai para o adulto, todas as faixas, até chegar no Master, se eu não me engano, 6 ou 7. E termina no domingo. Eu estive lutando ela, campeonato muito duro também, fui parado na quarta luta, né? Foi um empate ali, o cara ganhou por vantagens, né? E é assim que a gente leva a nossa vida. Cada competição é É um uma emoção, aprendizado, né? é um aprendizado, é uma emoção diferente. É bem. Jiu-jitsu é bem legal. Teve Só quem assim, pisou lá que sabe. teve assim uma derrota que você teve que te ensinou assim uma lição valiosa, que você olhou para você e te ensinou algo, uma derrota que te ensinou algo para mais na frente você aprimorar, né, os seus conhecimentos. Porque outro dia eu vi um podcast que teve um rapaz que falou o seguinte, que toda vez que ele ia lutar, ele sempre ia com aquela coisa, eu vou vencer, eu vou derrubar, eu vou vencer, eu vou derrubar. Ele sempre ia com essa ideia. Ele já ia botando no coração que ele era o vencedor. E ele enfrentou um oponente e perdeu.
ele ficou muito frustrado com aquilo ali e ele diz o seguinte, ele falou o seguinte, que ele aprendeu que nós temos que ser humilde. Ele tinha muita soberba, sabe? Muita soberba. E depois que ele perdeu essa luta, ele aprendeu a ser mais humilde, a estudar mais, a ouvir mais o seu mestre, sabe? O seu professor, né? E depois ele melhorou muito. Eu digo nesse sentido, teve alguma derrota assim que te ensinou assim coisas valiosas? Não igual a desse rapaz esse lutador que eu ouvi, ele falando num podcast. Ele estava até falando com uma menina que é lutadora também, que ela é dos Gracie também, da galera dos Gracie, entendeu? Eu estava dando uma entrevista para ela, mas eu esqueci o nome dela agora. Você deve saber o nome dela. É uma lutadora Será que é que... a Kira? Isso, exatamente. Foi para ela mesmo que ele estava comentando sobre essa questão. Aconteceu algo assim parecido com você, contigo? Uma derrota que te ensinou algo valioso? Então, pastor, eu, por volta aí da faixa azul mesmo, né? Que foi uma faixa assim que marcou bem na minha história. Eu tinha um adversário que era. Sempre a gente estava se enfrentando. Sempre a gente estava se enfrentando. Começava ali na chave embaixo, ele era da minha categoria, ou a gente lutava no absoluto, eu não me recordo muito bem. E a gente sempre estava se enfrentando nas finais. E eu tive muitas vitórias em cima dele, mas no dia que ele me venceu, eu chorei. É mesmo? Você vem vencendo do cara, pastor, você vem ganhando do cara. Então, você acredita que você vai continuar ganhando. Teve um dia que ele me ganhou, eu saí dali, fui para um lugar sozinho e derramei muita lágrima, chorei muito. Isso aí marcou na minha história, E o que você né? aprendeu com esse momento aí? Então, a humildade, como o senhor citou o exemplo do rapaz aí que ele estava sem humildade, a humildade ela não pode deixar de estar na nossa cabeça, no nosso coração nunca. A hora que começa a soberba entrar um pouquinho, a gente já sabe que a derrota, a ruína vai ser certa. Então eu carrego sempre a humildade comigo, mesmo vencendo, mesmo sendo esse campeão aí que todo mundo vê aí cheio de títulos, eu carrego muito a humildade comigo, sem desmerecer nenhum atleta. Isso Eu aí. falo sempre que pode entrar um cara de 45 quilos contra mim, como pode entrar um de 150, eu vou lutar da mesma forma. Eu encaro de 150 da mesma forma que eu encaro o de 45 quilos ali, é um faixa preta, é um homem como eu, é um faixa preta como eu, que está ali e tem condições de vencer, de me vencer, e eu tenho certeza que eu também tenho condições e capacidade de vencê-lo. Então, eu não entro nunca de salto alto, como o pessoal diz aí, né? Eu entro sempre lá embaixo, respeitando o máximo e tentando sempre desenvolver meu jogo. O senhor falou que o rapaz tem aquela coisa de, não, eu vou porque eu vou vencer, que eu vou fazer meu jogo, isso aí a gente tem que ter. Eu não posso sair de casa na dúvida. Se eu sair de casa com dúvida, eu já comecei saindo derrotado de dentro da minha casa. Eu tenho que sair de dentro da minha casa com a certeza de que eu estou indo para fazer o meu jogo, o meu melhor jogo, vou desenvolver ele, vou desempenhar ele em cima do meu adversário e vou ter vitória. Aí, eu perdi. Poxa, você saiu com o pensamento de vencer e perdeu. Show de bola. Agora, se eu saio de casa com o pensamento já de, talvez eu já saio derrotado. Eu não posso sair de casa, levantar de manhã, pegar o meu kimono, botar dentro da minha mochila, me preparar todo e ir com pensamento de derrota. Nunca. Isso eu ensino meus alunos. A gente vai com o jogo preparado na cabeça e pensando na medalha de ouro. Eu não vou pensando no segundo lugar, não vou pensando no terceiro lugar, eu não vou pensando que vão me parar na primeira luta, eu sempre vou com o pensamento de vencedor. Chega lá, o meu adversário está com o mesmo pensamento que o meu. Então alguém vai sair vitorioso. No jiu-jitsu não existe empate. Então a gente vai para desempenhar, para desenvolver aquela história de, eu sempre falo, tenho falado bastante isso nas academias, né, onde eu dou aula, que é válido para um pai, para uma mãe, né, para um amigo, para um pastor, chegar para o atleta ali e falar, não, rapaz, você já é vitorioso só de você pisar ali, só de você ir lá. Isso mentalmente, né, cria um conforto, né, na cabeça do atleta, da pessoa. Mas para a gente que está ali, se você puder um dia acompanhar um treino de jiu-jitsu para você ver como é desgastante, como é assim, tem que dar o máximo de si em cada treino para você tentar superar ali os seus colegas de treino, para você tentar se superar na sua qualidade de força ali, na sua qualidade técnica.
ali às vezes você está numa barreira que você não consegue vencer daquele amiguinho de treino, mas você está batendo contra ele direto, ao ponto que chega o dia que você transpõe como se fosse aquela barreira, né? Consegue fazer algo naquele cara. Isso aí vai te preparando a cada dia para você chegar no combate lá e desempenhar da melhor forma. Então, para a gente, é bem... Soa com um som meio ruim essa história de não, que o importante é competir. Para a gente não, para a gente o importante é o ouro. Para a gente o importante é vencer. Vencer, né? É. Ô, Sérgio, eu sei que é muito importante, né, passar isso, né, para as crianças, né? Ó, você vai conseguir, vai crendo, né? Isso. Mas com sentimento de humildade, né? Sempre, sempre. Perdendo ou ganhando, sempre tem Sempre. aquela coisa de abraçar, né, o Sempre. outro lutador, dar um Isso. abraço, perdendo Isso. ou ganhando. Isso é um princípio de humildade. Qual é o seu grande sonho? Qual é o grande sonho que você ainda deseja realizar no jiu-jitsu, que não realizou, mas que você tem um sonho ainda que está aí forte dentro do teu coração? Eu já dei até uma pincelada nele, né, pastor? Já falei um pouco aí. Que é ir para fora, né, cara? Eu quero disputar, se não um mundial, um europeu lá fora, ou o World Pro, que é de uma outra confederação, né? Que é lá em Abu Dhabi. Tenho um sonho de pisar nesses países aí, mostrar nosso jiu-jitsu lá. E você acha, o que precisa para isso? Um patrocinador, alguém que... Isso, pastor, isso. Que é bem, o custo é bem alto, né? Como a gente começa falando, as coisas são todas pagas, né? Despesa com ida e volta, que é a passagem de avião, despesa com estadia. Então, assim, o custo é bem alto. Para a gente hoje, na nossa realidade aqui, é inviável, entendeu? Para a gente tirar do nosso saláriozinho do mês, que a gente batalha para ter ali, tirar, né, de estar fazendo alguma coisa com a nossa família, estar construindo alguma coisa para a gente futuramente, para ir numa viagem dessa, é meio que loucura, entendeu, pastor? Então, é como eu sempre falei e falo, o pessoal vem até a mim e comenta, pô, por que você não lutou ainda fora e tal? É por causa desse detalhe aí que a gente ainda não pisou em outro país para estar lutando aí. Quem Então a gente... sabe Deus não vai realizar ainda, né? Você Isso. lutando, A fé, aparecendo pastor, a nessas fé, competições. a fé natural, né? A gente é evangélico, a gente é cristão, né? De berço. A gente tem fé sobrenatural, né? Nossa fé é sobrenatural, incompreensível pelo mundo. Mas a fé natural também ela existe dentro da gente. A fé natural que isso vai acontecer, o sonho disso acontecer junto com a fé, junto com a construção disso no nosso coração e tá trilhando o caminho, né? Trilhar o caminho que eu digo é documentação, passaporte, essas coisas, até Sim. tenho já o passaporte e tal, mas esperando a oportunidade, que eu acredito que tá bem madura. Se não esse ano, acredito que ano que vem, com certeza, a gente vai estar realizando esse sonho aí, colocando mais essa no nosso currículo aí. Amém. Como é ensinar jiu-jitsu para criança e o que você mais gosta nesse trabalho? Pastor, a criança, né, ela é assim, a gente mais aprende do que ensina. Quando você chega cru, como eu falei que a gente começa ali, né, dentro do próprio tatame de treino nosso, ajudando o mestre, ajudando o professor que está ali na frente. Quando você começa ali, você começa a entender que o mundo da criança realmente é diferente. E o jiu-jitsu da criança também é diferente, devido a isso. Então, você tem que ter toda uma... Você está acostumado a ver a posição sendo ensinada para você. Você é um adulto, você é um jovem de 16, 17 anos, e você está acostumado, o professor chega ali, mostra e você pega rápido, com facilidade. Você mostra para a criança, ela não pega com facilidade. Ela troca o lado, ela troca o braço. Então você tem que ter um jeito especial de ensinar para a criança. É até uma forma diferente de mostrar a mesma coisa, para que ela entenda mais facilmente, para que aquilo entre na cabeça mais facilmente. Às vezes você vai fazer uma posição complexa, mas você separa ela em partes. Separando ela em partes, você vai fazendo, mostrando um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, um pedacinho depois. Aí depois tu junta tudo, a criança já vai estar com aquilo na cabeça e vai acontecer, ela vai conseguir fazer porque foi de passo em passo. Fora o carinho que a gente mais recebe do que dá, né?
eles ficam assim, viram amigos mesmo, você vira uma referência mesmo. Eu falo até sempre para os colegas, né, faixas pretas, quando a gente tem oportunidade, para terem muito cuidado com o exemplo, com aquilo que eles estão sendo, porque eles são espelho. As crianças vão imitar a vida do professor. É. As crianças vão imitar ali a vida daquele mestre ou daquela pessoa que está ali na frente ali. E jiu-jitsu é um encantamento. Eles ficam encantados com aquilo e perturba o pai, perturba a mãe, não quer faltar. Às vezes o pai está cansado, a gente ouve relatos, né? Às vezes o pai está cansado do trabalho naquele dia, mas a criança, quando sabe que é o dia, está chegando a hora ali, já passa a mão no kimono, já vamos. Mesmo cansado, os pais vão ali, do até os parabéns para os pais aí. E a gente está nessa batalha já há um tempo. E a gente vê, pastor, muito. O jiu-jitsu tem uma força muito grande de mudança na vida da criança. A gente vê assim, às vezes está ruim na escola, está rebelde, né? O pai vem, às vezes traz, poxa, me falaram que aqui é legal, que aqui é bom, que você cobra e tal. Eu falo, não, cobro sim, mas é uma parceria minha com vocês. Eu cobro aqui e vocês dão uma rochada lá em casa lá e me dá o retorno disso e a gente vai alinhando para a gente fazer criar um ser humano, né? Daqui a pouco melhor, bom, né? Criar um ser humano que tem sua responsabilidade dentro da sociedade. Princípios, valores, né? Isso, com valores, né? Sabendo, né, a sua colocação, para evitar a gente perdê-los, né? Como a gente sempre fala, perder aí pro mundo das drogas que a gente sabe que existe, se tornar uma pessoa de má índole. Então, essa é a nossa maior preocupação, principalmente da gente que dá aula em projeto. Então, a gente pegar essa criança e encaminhar ela. Então, todos eles são bem-vindos, que às vezes pode ter uma trava na cabeça do pai, poxa, mas eu vou botar lá e meu filho vai aprontar. Não, lá é diferente. Hoje a gente sabe que o professor de escola sofre demais, né? O professor de escola, principalmente pública, sofre demais e o poder de atuação, né, diminuiu bastante. Mas dentro do tatame existem regras, existe hierarquia, existe o respeito. Então, a primeira coisa que eles aprendem ali é isso, é se comportar, respeitar. Eu cobro muito respeito dos professores, né? Eles respeitarem os professores de escola. Falo sempre, ó, eu sou professor aqui de jiu-jitsu, mas o professor lá da escola é professor igual a mim. Então, vocês me Muito respeitam bom isso aqui aí. e eu quero que os meus alunos respeitem o professor de escola lá, até mais do que a mim, porque eu fui formado por um daqueles professores lá, eu aprendi com eles. Então, eu trabalho dessa forma, pastor, cobrando bastante. A gente cobra nota de escola, a gente cobra comportamento em casa. A gente não está 24 horas com a criança, é claro. Mas falo sempre para eles, ó, o pai de vocês está no grupo do WhatsApp aqui, ele tem o meu contato. Se vocês aprontarem lá, eu vou saber aqui, e a gente tem uma brincadeira de botar para pagar, né? Ah, Sim. paga 10 aí, paga 20, paga 30. Eles se divertem com isso e, ao mesmo tempo, a gente está disciplinando nossas crianças e encaminhando no caminho bom. Ou seja, esses valores que você ensina, né, de respeito, tu ensina, você reforça, né, o respeito aos pais e principalmente Sim, aos professores na escola. Porque sim. hoje a gente tem visto, né, uma falta de respeito com os professores na escola, né? Isso. Antigamente, quando eu estudava, a professora entrava, a gente Era, falava por favor, ele era uma pedia. autoridade, né, pastor? Exato, e hoje não tem. E o jiu-jitsu, o karatê, né? Isso ajuda muito Sim, no caráter, lapidar o caráter do adolescente, né? Da sim, criança. sim. Então, isso é muito bacana. Agora, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Como você concilia a sua vida profissional como professor de jiu-jitsu com a sua vida pessoal, sendo casado, né, e pai de duas filhas? Como é que você, né, você já falou logo no início que é uma correria a sua vida, mas Minha vida é também correria. tem que pensar na família, né, para não ter problema. Como é que você faz aí para conciliar isso tudo aí? Pastor, como eu comecei falando, né? A gente venceu, né? Eu venci, pelo menos, e alguns de nós temos vencido esse preconceito aí religioso mediante os costumes da nossa igreja, né? Falando do protestantismo, falando né, de igreja pentecostal. E junto com isso, a gente vem recebendo promessas de Deus. E a gente sabe que Deus, ele começa um projeto pequenininho ali, né? Como começou comigo, um projeto pequenininho. Eu entrei no jiu-jitsu para perder peso, sem noção de nada que seria lá na frente, não tinha pretensão nenhuma. E a coisa foi tomando essa proporção, foi crescendo, e você
você vai sendo preparado e lapidado ali dentro. Não muda nada da história de uma pessoa que, como o senhor cresceu ali dentro do evangelho e foi até chegar ao pastor. Vai sendo lapidado e preparado ali. Quando você sobe um degrau, como você sobe na faixa do jiu-jitsu, você já está preparado para desenvolver aquela outra função ou aquela outra cor da faixa. Então, com isso, a coisa vai tomando proporções. E a nossa família, a minha esposa, vai perder um pouco de espaço, não tem jeito. Conforme vai chegando, eu dou aula em 3 projetos. Então, eu estou ocupado a semana toda e eu ainda tenho a carga de ter que me preparar como atleta. Então, eu sempre bato nessa tecla também. O professor, é claro que tem muitos deles que fazem isso, né? Cada um sabe o jeito que dá aula, o jeito que faz. O professor, faixa preta, que está dentro do tatame, dando uma aula, você está ali para dar aula. Você não está ali para treinar. Você tem que estar ali atento no que o teu aluno está fazendo para poder até intervir no caso de alguém fazer um golpe ilegal, alguma criança que não sabe, ou até algum adulto que não sabe que aquilo não pode. Então você tem que estar atento, até para que preservar a integridade dos atletas ali. Se eu estiver rolando no mesmo tempo, eu estou atento em quê? Eu não vou estar atento no todo. Então eu sempre bato nessa tecla. Então eu tenho que estar atento ali na hora. Então, minha preparação física, o meu treino é separado. Eu não treino, a maior parte das vezes, não treino na academia onde eu dou aula. Eu treino em outra academia para me preparar, para ter o meu tempo ali, para não precisar estar atento nos meus alunos, né? Ali é como se eu fosse mais um aluno no meio, então é para me preparar. E com isso, com a atividade de alto nível, né, que é o jiu-jitsu competitivo, em alto nível. Eu preciso estar fazendo musculação também, como o senhor mesmo me encontrou ali na academia, que a gente tem até uma ajuda ali, Academia Nitrodin. Até agradeço a eles aí, a parceria, a oportunidade, o patrocínio. E então isso tudo preenche muito o nosso dia. Os finais de semana, como eu também falei, a gente tem as competições. Graças a Deus, hoje, a minha esposa, né, Priscila, entende mais um pouco. Mesmo Apoia, assim, né? Está apoiando o seu. entende, apoia, porque tem que entender, né? Se não houver um acordo, se não houver um entendimento, a coisa fica muito difícil, né? Como a gente vê na maior parte dos casais, às vezes tanto faz, às vezes é a mulher que é atleta e tal, precisa ter um apoio, precisa ter um incentivo, precisa ter uma compreensão maior. Até agradeço mais uma vez aí a elas, minhas filhas. Elas costumam ir nos eventos para torcer Pastor, por você? Ou é difícil ir? para quem não treina e para quem não gosta de luta, é bem assim, demorado, né? Aquela coisa demorada. Você olha, você não entende nada. Então, você olha ali uma luta, a outra luta, 10 lutas, 20 lutas, é a mesma coisa toda hora. Então, é meio chato para quem não gosta realmente, para quem não entende, para quem não quer, né, entender aquilo ali da forma que funciona, né? E então, assim, elas vão bem pouco. A minha filha Sofia treinou, competiu, tem alguns títulos, agora está parada. Isso Tem aí também quantos não anos as existe. suas filhas? Uma tem 6, a outra tem 12. A Soraya tem 6 anos e a Sofia tem 12 anos. A de 12 que já competiu, né? Isso, já competiu, passou pela faixa cinza, agora está na amarela, mas está parada de novo. Eu não imponho, eu não exijo, entendeu? Eu deixo ela tocar o barquinho dela, falo para ela do que ela pode ser, filha de quem ela é, que ela herdou também essa força, né? Ela herdou esse potencial aí, já lutou várias vezes, já tem as medalhinhas dela, mas eu deixo ela À vontade, né? à vontade para decidir, que isso aí tem que partir da pessoa. Então, o nosso tempo, voltando para concluir, fica bem reduzido. E quando eu tenho um espaço, normalmente nos finais de semana, chega sexta-feira como hoje, a gente dá uma priorizada, dá uma saída, vai numa lanchonete, vai numa pizzaria, vai participar com a família um pouco. Ah, legal. Agora, deixa eu te falar uma curiosidade aqui. Eu conheci o teu pai, né? Quando era garoto. Comprei muito salgadinho lá com o teu pai. Vendia o salgadinho da porta da escola. Eu era moleque, né? Mais uma curiosidade aqui. O seu pai, né? O Zé, conhecido como Zé da Doceria, ele teve, assim, também alguma influência na sua carreira no jiu-jitsu? Ele, quando você começou, ele foi aquele pai, assim, que apoiou? Ou
Ou falou assim, não, pai, deixa isso de lado, vai procurar outra profissão, não acreditou muito. E como ele é hoje com você? Falar do seu Zé é mexer com o sentimento da gente, né, pastor? Mexer com... Meu paizão é meu exemplo, abaixo de Deus, meu exemplo maior. Eu sei que eu não sou e nem serei nunca 50% do, do homem íntegro e honesto que o meu pai é, meu exemplo maior. Devido a isso que eu falei, né, cara, a gente assembleando lá, Assembleia Raiz, né? Na época a gente não podia usar nenhuma bermuda, era só andando de calça na minha época de jovem. E as coisas foram mudando, né? E eu comecei jiu-jitsu, como eu comecei falando, com 20 anos. Então, eu não fiz capoeira como todo mundo fez na infância, na adolescência, porque não podia, porque não era coisa de Deus e por aí foi, né? Então, quando eu fiz maioridade, 18, 19 anos, eu comecei a procurar algumas coisas. E procurei a capoeira e o jiu-jitsu. Comecei os dois, fiz 6 meses de cada um, ao mesmo tempo, né? Aí depois parei a capoeira por questão de religião, né? As coisas não bateram. E segui no jiu-jitsu. Meu pai e minha mãe olhavam assim, né? Minha mãe falava um pouco, né? Dona Joselina falava um pouco. Ah, que isso, sei o quê, papapá. Mas meu pai, ele sempre é de observar. É quietão na dele, calado, observando e tal, falando pouco. E começou a ver que o negócio estava fluindo, né? Foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. E hoje ele tem orgulho de ter o filho dele campeão. Consegui trazer meus dois irmãos, meu irmão Giovanni, a faixa marrom, tá lá em Espírito Santo, tá morando lá, trabalhando lá. E meu irmão Jean, faixa azul, tenho orgulho de dizer que dei as últimas 2 faixas para os dois, né? A faixa azul do Jean pegou comigo, e a faixa marrom do Giovanni pegou comigo. E tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar amarrando a faixa preta na cintura do meu irmão Giovanni. E daqui a pouco uma roxa na cintura do meu irmão Jean. E isso aí vai de geração em geração, né, pastor? O filho do meu irmão Jean, que é o meu sobrinho Bernardo, fiquei sabendo agora que está fazendo jiu-jitsu lá, onde ele está morando com a mãezinha dele lá, está fazendo jiu-jitsu, já vi já uns Legal. treininhos dele, isso aí já me emocionou muito. Fala como é que a coisa vai, né, pastor? É muito interessante. Mas é dessa forma que eu falei. Meus pais, no início, olhavam meio assim, minha mãe mais enérgica, né? Falava e tal, mas as coisas foram. A gente sabe quando é de Deus, pastor. A gente, nós evangélicos, sabemos quando Deus está na coisa. O negócio Sim. está difícil, está ruim, está apertado, mas Deus fala com você lá no seu íntimo, ó, é aí que eu quero que tu vá. Amém. É aí que eu quero que tu continue. Vou te dar a vitória lá na frente. Tá Amém. todo mundo duvidando, mas eu te dei o caminho e esse caminho é o certo, você vai alcançar. É dessa forma que eu sempre pensei. E hoje, né, o paizão aí, né, tem orgulho. Hoje é orgulhoso, hoje Orgulho. fala. Tem os dois irmãos também que até aderiram também, né? Sim, são meus É, fãs, né, desde sempre. E também vieram através de mim, fazem jiu-jitsu e adoram jiu-jitsu. então, eles aderiu aí também, né? Essa coisa da luta, né? Não, vou aprender. E isso é gratificante, viu? Também teu sobrinho Muito, aí, né? Aprendendo, a tua filhinha, aquela coisa muito. toda. Um beijo Então, para eles aí, o Bernardo e a Maitê. Maitê ainda é do balé. Filhos do Jean. os teus alunos devem estar todo mundo assistindo aqui agora, né? Sim, sim, a galera me acompanha firme aí, pastor. É fiel aí, né, aos ensinamentos. Sim. Sérgio, qual conselho que conselho você daria para os jovens que estão começando no jiu-jitsu hoje? Qual conselho que você daria para eles hoje? Pastor, como em todo caminho bom na vida, precisa de perseverança. Eu falo até para os mais graduados, né, que a gente treina aí nas academias aí fora, e às vezes você vê que os caras têm uma inconstância. Isso é do ser humano, isso é nosso, tá? Não é que, mas pô, você é diferente, não. Eu também tenho dias ruins, eu também tenho dias maus, eu também tenho aquele dia que eu acordo assim, o corpo não reage legal, igual todo mundo. Só que eu sei aonde eu quero chegar. É isso que você tem que ter na sua cabeça. É isso que todo atleta tem que ter na cabeça dele, independente da modalidade que ele está exercendo. É claro, evidente, se eu amanheci, meu irmão, não estou conseguindo pisar direito, aquele dia eu vou tirar um repouso.
pô, tô com uma dor que tá me limitando, aquele dia eu vou tirar um repouso para dar um descanso pro meu corpo. Mas aquela dorzinha ali, porque você faz esporte, a gente sabe que a dor é nossa companheira, vai ter dia de desânimo que você não vai estar disposto para ir, mas é nesse dia, principalmente nesse dia, que eu tenho que vencer. É isso que a gente fala, que a gente luta contra a gente mesmo, né? A gente não tem, a nossa primeira guerra não é lá contra o adversário do dia da luta. A nossa primeira guerra é no dia a dia do treino. Não, eu vou treinar. Hoje está ruim, hoje está difícil, estou triste, estou desmotivado, mas é hoje que eu vou treinar. Porque senão você acaba se afastando, você acaba parando, Se acomodando, parando, né? se acomodando. Isso porque o dia mau, o dia triste pode ser mais de um. Pode ser hoje, aí você não vai hoje, aí amanhã você já está desanimado porque hoje não foi, quebrou a semana, quando vê, faltou uma semana. Na outra semana, você está desmotivado porque, poxa, fiquei uma semana sem treinar, perdi, né, o preparo físico, perdi as posições que seriam dadas. Aí vem aquele pensamento assim, poxa, a galera treinou a semana toda, vai chegar lá, vai me amassar. Então a gente tem que evitar que isso comece a acontecer. Quando você percebe, é claro, tem um dia que a gente que tem família principalmente, acontece mil coisas, você fala, hoje não vai dar para treinar. Mas já fica focado para no outro dia não deixar aquilo acontecer para você ir no treino. Esse eu acho que sempre foi o meu diferencial, pastor. Eu sempre estava no treino, sempre estava no treino. Todo dia, de segunda a sexta, eu estava no treino. Posso me chamar de fominha de treino. Um treino por semana, perdão. Um treino por dia era certo. Todo dia tinha que dar aquele treino. E isso aí o seu corpo se acostuma. É O verdade. dia, o dia que eu não treinava, eu ficava inquieto. Poxa, hoje não treinei, não dormia bem e tal. Aquilo faz parte da sua rotina. É isso que a gente tem que ter como atleta, como quem quer chegar em algum lugar. Agora, a galerinha que está aí assistindo aí, a criançada, os alunos aí do Sérgio, né? É importante, né, Sérgio? Uma boa alimentação, dormir cedo, Sim, né? sim. Ter uma disciplina, né? A gente tem esbarrado nisso, pastor, e eu bato nessa tecla sempre também. Hoje, com o advento da internet, né, do celular, tá na mão ali, uma coisa muito fácil. As crianças têm passado de meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso no treino aqui no espaço ali da Bânia ali, do amigo Valmir. As crianças, eu levantei uma bola no treininho de 6 anos até 10 anos, levantei essa bola do horário, e um começou a falar, não, eu durmo meia-noite, eu durmo, criança de 6, 7 anos, eu durmo 1 hora da manhã, eu durmo 2 horas, o outro falou, tem dia que eu durmo 4 horas da manhã. Ó, Falei, isso aí tá acabando com as nossas crianças, tá? Até peço os pais que tenham mais atenção nisso aí, tem que ser mais enérgico, tem que tirar o celular da mão, deu meia-noite, meu irmão, é o espaço para ser máximo que a criança campeão, para já ser passou do espaço da criança, do que ela poderia já dormir, porque quem estuda de manhã vai acordar 6 horas da manhã. cansado, Deu desanimado, meia-noite, deu meia-noite, já vai dormir só 6 horas. é verdade. Então, para o atleta, isso aí diminui muito o rendimento dele. Se tem duas coisas que acompanham quem quer crescer fisicamente, né, quem quer ficar ali na ponta dos cascos, como a gente fala, né, voando, né, como o pessoal diz aí, essas três coisas. Primeiro, ele tem que ter alimentação e sono, porque vem antes do treino. Porque o cara acha, Beleza. não, eu vou treinar muito porque eu vou ficar bom. Aí não tá dormindo bem, não tá se alimentando bem, não consegue Não treinar bem. adiantou nada, né? Não adiantou nada. Então, para ter saúde, a pessoa tem que dormir bem e se alimentar bem. Tá vendo aí, Então, se galerinha? ele dorme bem, se alimenta bem, ele vai render no treino. Agora, se alguma dessas três coisas faltar, aí fica Aí difícil a prejudica, vida de né? atleta. Ô, Prejudica e até a saúde pode ficar prejudicada com isso. ô Então, peço aos Sérgio, pais aí que tenham mais atenção aí também nisso aí. Sérgio, Sim. você gostaria, estamos chegando aqui já no final do nosso bate-papo, está sendo bem legal. Eu vou te dar alguns minutos sim, coisa assim, bem objetiva. Você gostaria de agradecer alguém em especial? Então, pastor, como eu comecei falando, Deus moveu o coração desses homens aí, desses vereadores, para estar nos chamando para desenvolver esse trabalho. Se Então, quiser falar o nome deles, pode falar. Aqui quero tá. agradecer aí aqui de Guaba, né, que aí começamos uma parceria aí de sucesso, que é o Júnior Bombeiro, o Júnior da Saúde aí, Júnior Bombeiro da Saúde, que abriu as portas aí, não tinha nenhum projeto social no nosso bairro, pastor. Já frisando, né? Bairro Iguaba que eu falo, né? Iguaba pequena. E ele me chamou e falou assim, não, vamos lá, vamos montar um projeto, vamos botar essas crianças aí para ter ocupação, para estar no esporte, para estar na luta, para estar desenvolvendo. Então agradeço muito a ele aí.
a parceria, a oportunidade, a porta que abre aí para as nossas crianças. Da mesma forma, nosso vizinho aqui do bairro de Guabinha, o amigo Valmir, né, que também fez do mesmo jeito que o Júnior fez, ele fez. Esse projeto ali já tem mais de 2 anos, tá, pastor? Esse projeto ali da Bani. Então, agradecer o amigo Valmir aí pela oportunidade, pela parceria, ver o brilho no olhar das crianças, ver a satisfação do pai, ver um relato de um pai, falar, poxa, meu filho melhorou na escola, está mais responsável, pô, meu Amém. filho te respeita demais, o pai vem e fala isso pra gente, a gente dá uma olhadinha pro lado, senão, né, cai um cisco no olho, né, dá uma olhadinha para um lado, dá um abraço na criança, disfarce e tal, mas assim, esse é o nosso chamado, pastor. O pessoal separa as coisas, né? Não, meu chamado é esse. Meu chamado, Deus me chamou para desenvolver isso na Isso terra. aí. Deus me chamou para transformar as vidas através do evangelho, sim, mas também através do jiu-jitsu. Agradecer também ao Coronel Rui França, vereador em Cabo Frio, tá? O nosso projeto lindo lá em Cabo Frio. Atende lá hoje, nós temos taekwondo, temos jiu-jitsu e temos ginástica para terceira idade lá. Oh. Aberto à população, só procurar a sede da Guarda Municipal lá, tá? Isso aí foi um pontapé inicial aí do nosso, na época então, secretário Rui França. Aí ele assumiu lá a cadeira de vereador e agora está na briga aí também para se reeleger. Obrigado, coronel, obrigado aí a esses 3 homens aí que faz uma diferença enorme na nossa vida, na vida da sociedade aí. Sucesso para vocês. Ô, Sérgio, o pessoal que está nos assistindo aqui agora, como é que eles fazem para poder entrar em contato com você? Qual a sua rede social, telefone? Né, o pessoal de Iguabinho, o pessoal aqui de Iguaba Pequena, se quiser matricular, né, os filhos na sua academia, como é que eles fazem aí? Pode deixar o contato se quiser. Ih, saiu aqui, caiu a luz aqui, irmãos. Caiu a luz aqui. Ó, deu um problema na luzinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar encerrando aqui, mas glória a Deus, nós conseguimos falar bastante coisa, chegamos ao final, né? Então, veja bem, eu vou deixar os contatos do Sérgio aqui na descrição do canal no YouTube. Você que é novo aqui, se inscreva no canal, aperta o sininho, deixa seu comentário aqui. Você que é aluno do Sérgio, você que é aluno dele, veja bem, você que é aluno dele, conta aqui, deixa um comentário aqui a respeito do seu professor, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Compartilha aí com mais pessoas. A luz caiu, amados, aí desconectou lá, né, a câmera lá do Sérgio. Mas chegamos até o final. Um abraço, tchau, tchau.